Eu acho que é o que mais se procura. A palavra feliz e paz são as mais ditas por todas as pessoas. Então, como eu estava dizendo, teremos um interlúdio hoje. E hoje o tema dessa mensagem vai ser como ser feliz vivendo no mundo caótico, ou nesse mundo caótico. O tema é muito profundo. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Vamos lá. Provérbios. Abra Provérbios capítulo 8 aí. Provérbios capítulo 8. Preciso muito da sua atenção, irmãos. Preciso muito da sua concentração. Essa mensagem pode mudar a sua perspectiva, sua vida também. Como ser feliz vivendo nesse mundo caótico? Todos nós procuramos ser felizes, essa é a realidade, irmãos. Quem quer ser infeliz? Ninguém quer ser infeliz. Quem quer viver uma vida de miséria e de infelicidade? Ninguém quer viver uma vida de infelicidade. Todo mundo, de alguma forma, escute isso e grave. E você deve corroborar comigo que você tem visto isso aí nesse mundo. Todo mundo, de alguma forma, busca a felicidade. Busca ser feliz. No final de todo ato, a maioria das pessoas acha que vai encontrar a felicidade. Ou a realização nesse mundo. Provérbios capítulo de número 8, versículo 32. Ao 36. Esse é o nosso texto, tá? É um dos textos mais tremendos de Provérbios, acredite, irmãos. Mais impactante do livro de Provérbios. Vamos ler? Vamos lá. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus. Ouve o ensino e sede sábios. Não rejeites. Feliz é o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos que me aborrecem, todos que me desprezam, amam só até aí. Senhor, graças te damos. É sua palavra. Foi o Senhor que me deu. Eu sou apenas um maribundo que vai comunicar ao seu povo. Esteja comigo a sua graça, a iluminação. Haja luz no coração, em cada coração aqui, em cada mente. E capacitação para entender e perceber o falar da sua voz. Que haja edificação em todo o corpo do Senhor, que é a sua igreja. E que nisso só o Senhor receba glória, honra e louvor. Essa é a minha humilde oração, em nome de Jesus. Amém. Como ser feliz nesse mundo que vivemos? Melhor, como ser feliz em um mundo catastrófico desse, irmãos? Olha que tema eu vou trazer hoje. Como ser feliz em um mundo catastrófico desse? Ainda bem que a igreja corrobora comigo. E todos nós sabemos que o mundo está catastrófico mesmo. Com isso ninguém tem dúvida e nem pode discordar de mim. Como ser feliz em um mundo que só em se falar de amar o próximo, parece que já viramos motivo de chacota. Se você fala de amar o próximo em qualquer lugar, isso é motivo de chacota. Você é o melhorzinho de todos. Essa história de amar o próximo, como assim? Quer dizer que se o próximo me ofendeu, eu tenho que amar ele? Ah, não consigo fazer isso não. É esse o mundo que vivemos. Em um mundo que só de pensar que se deve amar o próximo é motivo de chacota. E quando se fala de amar os inimigos, aí parece uma coisa impossível de se fazer. Como manter o
foco? Como não se abalar diante de tantas notícias, tantos acontecimentos, tantas maldades, tantas injustiças que os nossos olhos veem e os nossos ouvidos ouvem? Como ser feliz em um mundo em que os pensamentos do coração dos homens são maus continuadamente? Como ser feliz em um mundo em que os nossos olhos conseguem ver nitidamente a disputa dos homens, a disputa da humanidade, para ver quem consegue ser mais egoísta, quem consegue ser mais soberbo, quem consegue ser mais egocêntrico? É assim ou não é que nós estamos vendo aí o mundo? Há disputas dos homens, a disputa da humanidade para ver quem consegue mais ser mais egoísta, quem consegue mais ser mais soberbo, quem consegue mais ser mais egocêntrico. Estamos vendo uma disputa para ver quem é mais, quem consegue ser mais orgulhoso, quem consegue ser mais imoral. Irmãos, estamos vivendo em um mundo, estamos vendo essa disputa aí fora. Como ser feliz em um mundo que nós estamos vendo de uma forma clara a disputa da humanidade? Você está vendo isso comigo? Não é possível que eu estou vendo sozinho isso. Não! Você está vendo isso comigo? Você vê isso no seu trabalho, você vê isso no INVI, você vê isso entre parentes, você vê isso entre pessoas, em notícias, em jornais. Nós estamos vendo isso. Nós vemos isso em nosso cotidiano, com amigos, com pessoas próximas, com pessoas de longe. Nós estamos vendo a disputa da humanidade para ver quem consegue ser mais louco, mais egoísta, mais soberbo, mais adúltero, mais malicioso, mais enganoso, mais mentiroso. É ou não é a disputa da humanidade? A disputa da humanidade. Quem consegue enganar mais? Quem consegue ser mais adúltero? Quem consegue ser mais malicioso? Quem consegue ser mais mentiroso? E diante disso tudo, surge uma corrida egocêntrica, irmãos. De quem consegue ser mais rico? Quem consegue ter mais? Quem consegue esbanjar mais? Quem consegue ostentar mais? Quem consegue curtir mais? Festejar mais? Quem consegue demonstrar estar mais feliz? É ou não é o mundo que nós estamos vivendo assim? Olhe ao seu redor, veja. Às vezes tem pessoas postando em status, em redes sociais, está com a vida destruída, mas só para dizer que está bem para as pessoas. É sério isso. Só para dizer que está tudo bem, que está tudo legal. Irmãos, é esse o mundo que nós vivemos. As pessoas estão correndo para ver quem vai esbanjar mais o que tem, para ser mais visto, mais idolatrado, quem vai ostentar mais. É ou não é o mundo da ostentação que nós estamos vendo aí fora? Quem ostenta mais? Quem tem o carro mais bonito, a casa mais bonita, o relógio mais bonito, a roupa mais bonita, o sapato? Quem tem mais? Vamos esbanjar. Quem curte mais, hein? Você vê nas redes sociais, disputa de pessoas. Um diz que está num show top, outro diz que já coloca um show mais top. E é assim para ver quem está curtindo melhor a vida. É assim que nós estamos vendo e vivendo. Quem festeja mais? Quem consegue demonstrar estar mais feliz? Eu acabei de apresentar à igreja a corrida louca, tola, insensata da maioria dos homens. Essa é a corrida deles. Essa é a corrida da humanidade. E o nome disso tudo, João diz bem para nós o que é. João chama isso tudo, essa correria louca, pecaminosa da humanidade, de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Vou repetir. O apóstolo João, em 1 João 2,15, chama tudo isso que eu acabei de falar, essa correria louca e pecaminosa da humanidade, de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Mas há um segredo oculto por trás disso tudo, irmãos. Um segredo intencional no coração de cada homem da humanidade.
Eles acham que através dessas coisas, no fim, eles encontrarão felicidade. Vou repetir. Diante de tudo que eu acabei de falar, dessa correria que os seus olhos estão vendo, o pastor não está inventando nada aqui, o pastor só está trazendo para nós a nossa realidade, que às vezes nós tampamos os olhos para não ver, mas é a realidade. Estamos diante dessa nação aqui, egocêntrica. Quem é melhor, quem ostenta mais, quem tem mais, quem é mais rico, quem curte mais, quem gosta mais. Essa é a correria da humanidade. Tudo isso para no final mostrar que é feliz. Tudo isso. Mas há algo por trás disso. Há algo escondido por trás disso tudo. Eles acham que no fim dessas coisas, eles encontrarão a felicidade. Que através dessas coisas, eles serão felizes. Ou seja, quanto mais rico eu for, quanto mais eu demonstrar superioridade, quanto mais eu esbanjar, quanto mais eu ter para mostrar, quanto mais eu ostentar, mais feliz eu sou. Alguns pensam. Já outros, quanto mais eu curtir, quanto mais eu festejar, mais feliz eu serei. Outros, quanto mais eu ter prazer, não importa se seja prazer em adultério, em relação sexual ilícita, mais eu serei feliz. É a corrida da vida. Eles fazem tudo para no final encontrar a felicidade. Irmãos, essa é a correria pecaminosa da vida. Porque no fundo, a humanidade, os seres humanos, eles fazem o que fazem porque eles acham que encontrarão a felicidade, que serão felizes naquilo que estão fazendo. Mas a verdade é que eles estão enganados, cegos, perdidos na escuridão dos seus próprios pecados. Cada um faz o que acha ser mais certo para encontrar a sua felicidade. É assim ou não é que nós estamos vendo? Mas aí é que está, no final, eles não encontram a tal felicidade que eles achou ou pensaram que ia estar lá no final daquele prazer, no final daquele pecado, no final daquela festa. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu, antes de conhecer esse Deus que verdadeiramente me traz felicidade, busquei a felicidade nas curtições, e eu pensava, no final dela, no finalzinho dela, lá estará a felicidade. Sabe o que é que eu encontrava no final da festa? Decepção, angústia, arrependimento por tudo que eu fiz no começo da semana. Eu via que aquilo ali não era nada. Enquanto estava lá, parecia que ali era felicidade. Parecia que eu estava pronto para encontrar ela no final. Mas quando tudo acaba, realmente não é a felicidade que o homem encontra. O que ele encontra, sabe o que é? Decepção, angústia e tristeza. É isso mesmo, irmãos. Essa é a história da humanidade. E talvez a história de alguns aqui que eu sei antes de vir para Cristo. Buscava a felicidade, mas no final, só decepção, só angústia. Amigos, dinheiro vai, dinheiro vem, dinheiro vai, dinheiro vem. E a tal da felicidade, quando chegava no final, fugia de nós. Não era assim, irmão? Porque percebem que mesmo com tudo isso, sempre está faltando alguma coisa. É assim com eles lá. Era assim comigo também. Talvez era assim com você também. No final, parecia, ficava evidente que estava faltando alguma coisa. No fundo, irmãos, eles sabem que aquela não é a verdadeira felicidade. Que aquilo que eles vivem não é felicidade. Eles sabem no fundo, como nós sabíamos também. E aí onde está, irmãos? Alguns, sem terem mais o que fazer, sem encontrar meios e saída de ajuda no mundo em que vivem, vou repetir. Diante dessa situação, alguns, sem terem mais o que fazer,
sem encontrar meios de saída no mundo em que vive, se entrega ao álcool, à droga, à ansiedade, depressão e o fim, a morte. É ou não é o que estamos vendo? Seja sincero, irmãos. Curte, badala, gasta, posta, status, carro, tudo. Mas chega uma hora que algo está faltando lá na alma dele. Ele percebe que tem alguma coisa errada, que isso não é felicidade. Mas contudo, eles tentam encontrar ajuda no próprio mundo. Não encontra. Então o que é que vem? Entrega ao álcool alguns, outros a ansiedade, droga, depressão, fim, morte. Nós temos muitos relatos, irmãos, de história assim, como o próprio chamado por nome, não sei o nome dele, eu acho que é Chorão, o cantor da banda Charles Brown. É isso mesmo? Ele se matou, praticamente ele se matou, ele usou cocaína até a sua morte. O que é que faltou para ele, hein? Aquele homem era muito rico, irmãos. Eu acho que ele tinha uma coleção de carro. Acho que ele tinha muitos amigos, irmãos. Ele tinha uma bela casa, uma bela conta. Então, o que faltou para ele? Aquilo que sempre falta no final de toda curtição enganosa, que promete a felicidade, que ela não tem para dar. A paz de Deus e a verdadeira alegria. Quando não encontra, eu me entrego ao quê? Um se entrega à droga, outros ao álcool, outros à ansiedade, depressão. O fim de tudo isso sempre leva à morte. Mas a maioria deles não sabem que quando tudo isso acaba em morte, cada uma dessas pessoas receberam na sua morte apenas o salário do trabalho de cada uma delas. Vou repetir. Eles não sabem que quando tudo isso acaba em morte, cada uma dessas pessoas receberam na sua morte, guarde isso aqui agora, apenas o salário do trabalho delas, que foi pecar contra Deus. Digo isso porque Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eles receberam apenas o salário do pecado deles, que conduziu à morte. É forte isso aqui, não é? Irmãos, essa introdução foi para deixar claro para nós, para você que está aqui, que ninguém, absolutamente ninguém, vai encontrar verdadeira felicidade ou ser feliz por meio de meios e atos pecaminosos. Guarde isso, por favor. Ninguém, absolutamente ninguém, vai encontrar a verdadeira felicidade por meio de atos pecaminosos, soberbos e injustos. Ou seja, ninguém pode ser feliz pecando contra Deus. Vou repetir. Ninguém pode ser feliz pecando contra Deus, vivendo uma vida de pecado, de erro, longe de Deus. Ninguém pode ser feliz verdadeiramente se estiver vivendo assim. Ninguém pode ser feliz vivendo na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Ninguém. E daí a resposta: por que tanta decepção, tanta depressão, tanta ansiedade, tanta angústia, tanta tristeza, tanta infelicidade no coração das pessoas? Resposta: elas estão tentando buscar felicidade por meios pecaminosos e injustos, errados. Estão tentando encontrar felicidade longe dos caminhos de Deus. E a resposta é: nunca encontrarão. Nunca. Tentar encontrar felicidade longe dos caminhos do Senhor, nunca encontrarão. Então a pergunta que fica para nós é possível realmente ser feliz nesse mundo que vivemos? Se é possível, como ser feliz? De que maneira eu posso verdadeiramente ser feliz nesse mundo, pastor? É sobre isso que nós iremos falar agora. A resposta é sim. É possível verdadeiramente ser feliz nesse mundo.
Você pode sim ser feliz nesse mundo. E eu estou aqui essa noite, para a glória de Deus, como mensageiro de Deus, para dizer a você que está aqui e que vai me assistir depois, como isso pode acontecer. E o que nós devemos fazer para encontrar a verdadeira felicidade. Por mais que no mundo, sistema de Satanás, seja impossível encontrar essa felicidade, no mundo da palavra de Deus, nós temos essa verdadeira felicidade disponível para todos nós. Vamos lá entender agora como podemos ser felizes verdadeiramente nessa terra. Dito isso, como guia de introdução da mensagem, vamos entrar na mensagem. Agora, pois, versículo 32, vamos ler comigo. Agora, pois, filhos, ouve-me. Só até aí, por favor, irmão. Só até aí. Só até esse ouve-me. Agora, pois, filhos, o que está escrito aí? Ouve-me. Irmãos, se vocês observarem o contexto dessa passagem, vai estar falando tanto da excelência da sabedoria, como da eternidade da sabedoria. Vou repetir. O contexto dessa passagem que estamos lendo aqui, vai falar tanto da sabedoria, como da eternidade da sabedoria. E por que esse texto é tão oportuno para nós, então? Porque Cristo é a sabedoria encarnada de Deus. Vou repetir. Por que um texto que está falando, no seu contexto, da eternidade da sabedoria e da excelência da sabedoria, é tão oportuno para a igreja? Porque Cristo é a sabedoria encarnada de Deus. A Bíblia diz que Cristo é a própria sabedoria de Deus. Deus é a própria sabedoria. Então, a partir do momento que a sabedoria está nos ensinando, o próprio Deus está nos ensinando por intermédio dela. Porque Ele é a própria sabedoria em pessoa. Então, como ser feliz nesse mundo caótico? Irmãos, talvez essa seja uma das mensagens mais oportunas dos últimos tempos pregada aqui. Deus responde agora para nós como ser feliz verdadeiramente nessa terra. Veja, a palavra começa com ouve-me. Agora, pois, filho, ouve-me. Você pode parar e pensar, como assim, pastor? Só isso? Só ouve-me? Sim, esse é o primeiro passo para ser feliz. Ouvir Deus. Ouvir Deus falar. Atentar para o que Deus está falando por intermédio da sua palavra. Porque, irmãos, às vezes você pode até estar dentro da igreja. Muitas vezes você pode até estar dentro da igreja participando do culto e não está ouvindo Deus falar. Grave isso. Você pode estar dentro da igreja, dentro do culto, e não está ouvindo Deus falar. Está tão desligado, está tão desconectado, preocupado com tantas coisas, que às vezes distraído dentro do próprio culto. E assim não consegue ouvir Deus falar. Não percebe que Deus está falando. Porque dessa forma não consegue ouvir Deus. Agora, veja o sentido original dessa palavra. O sentido original da palavra ouve-me, no original hebraico, não é apenas ouvir descuidadamente. Não. A palavra ouvir em hebraico é dita como chama. E essa palavra vai muito mais além de só ouvir. Vou repetir. A palavra ouvir em hebraico é chama. E a palavra chama no hebraico vai muito mais além de só ouvir. Mas ela traz a ideia de ouvir com atenção. É diferente ou não é? Uma coisa é, às vezes você está conversando com alguém. Fala a verdade se não é. Às vezes você está conversando com alguém, mas não está ouvindo com atenção. Daqui a pouco a pessoa para e pergunta, você está entendendo?
às vezes você fala para não sair, mas você não entendeu nada. Com quem não já aconteceu isso? Com quem? Comigo já, com todos. Para você não deixar a pessoa sem graça, você diz sim, sim, não, estou entendendo, mas você se perdeu. Você não ouviu direito. Você não está entendendo mais nada ali. Assim é diante de Deus, irmão. Uma coisa é ouvir e outra é ouvir com atenção. E o sentido da palavra, agora, pois, filhos, ouve-me, é ouvir com atenção. Mas vai mais além, é ouvir com interesse, escutar, procurando compreender. Esse é o sentido dessa primeira palavrinha aqui, viu? Agora, pois, filho, ouve-me, no sentido original hebraico. Não é só chegar e sentar e ouvir de qualquer jeito, como às vezes fazemos, não é, irmãos? Não é. Vai muito mais além. É ouvir com interesse. É ouvir procurando compreender. Porque Deus sabe que quando nós se empenhamos assim para ouvi-lo, a palavra vai curtir o efeito necessário em nós. Porque se assim atentarmos para ouvir, procurando compreender, com interesse, ouvindo com atenção, isso vai causar em nós, em nossas vidas, um impacto maior. Pode ver, irmãos, isso já aconteceu. Quando você está no culto, mas não atenta da forma que deve atentar para a palavra de Deus, costumamos a menosprezar a impactação da palavra. Costumamos a menosprezar a grandiosidade da palavra. Por quê? Porque não entendemos. Aí diminuímos o sermão, diminuímos a pregação, simplificamos a mensagem. Mas o problema não está na mensagem. O problema está em como eu estou ouvindo a mensagem. Isso conta muito. Assim como eu acabei de dizer. Como conta quando você está batendo um bom papo com um amigo. Para que você esteja bem ligado, você tem que ouvir com atenção o que o rapaz está falando. Para que você fale de acordo com o que está sendo dito, você precisa estar ligado com atenção. Porque, às vezes o que acontece em um bom papo, uma boa conversa? Quando você perde o foco da conversa, você começa a trazer as suas ideias, a responder em desconformidade com aquilo que o rapaz falou lá. Por quê? Porque você se perdeu naquilo que foi dito. Você está desconectado, desarmonizado com a conversa. A pessoa lá pode não falar nada, mas ela percebe, tipo, ele falou uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu acabei de dizer a ela. Mas claro, a pessoa não vai falar nada. Já aconteceu comigo. Eu estou conversando com alguém, e esse alguém não ficar atento, e de repente estou conversando com ela, eu estou indo para os Estados Unidos, ela está indo para o Japão. E eu percebi e disse, mas como assim dentro de mim? Tem nada a ver isso. Mas tudo bem, eu tento voltar o foco para a conversa. Assim é quando você e nós estamos dentro do culto e não focado como deveria estar na palavra. Irmãos, se assim atentamos para ouvir, procurando compreender com interesse, ouvindo com atenção, isso causa em nós é verdade. Eu sou prova viva disso. Toda mensagem que eu preparo, todo sermão que eu preparo, eu fico impactado com Deus na minha casa. Por quê? Porque eu estou examinando com cuidado, eu estou examinando com atenção, eu estou examinando a palavra como se deve examinar. Isso impacta qualquer coração, irmãos. Porque a palavra de Deus é poderosa. E assim é nós. Se você atentar para ouvir, procurando compreender com interesse, como o texto original diz, ouve-me com interesse, meu filho. Ouve-me com atenção, meu filho. Isso vai causar nas suas vidas um impacto maior. E aqui está a resposta. Por que a palavra de Deus, que é poderosa, não causa impacto maior na vida de muitos irmãos? Porque muitas vezes você está até ouvindo, mas ouvindo descuidadamente, desinteressadamente, e isso não leva, ou melhor, isso é não levar Deus a sério. Ouvir a palavra de Deus descuidadamente e desinteressadamente é não levar Deus a sério. Eu disse a vocês que essa mensagem seria oportuna para nós, irmãos. Então o que é que acontece? Sai do mesmo jeito que entrou.
Vou repetir. Sai do mesmo jeito que entrou, sem brilho no rosto, sem ânimo e sem alegria, porque ouviu a palavra descuidadamente, desinteressadamente, relaxadamente. Não ouviu com interesse, não ouviu com atenção, não ouviu procurando compreender a vontade de Deus. É isso que esse primeiro texto quer dizer para nós. Ouve-me. Aqui está o primeiro ponto para a felicidade. Você precisa ouvir Deus com atenção, com interesse de compreender a sua vontade. Amém, igreja? Irmãos, isso é tão bíblico, tão tremendo. O que eu estou dizendo aqui a vocês, que olhe o que a própria Escritura diz. Abra comigo Romanos capítulo 10, rapidinho, vamos lá. Romanos capítulo 10, versículo 17. Olha para isso, irmãos, que vocês vão ler agora. Deve sair a palavra para você guardar. Olha lá. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em outras traduções vai estar. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Amém? A fé vem pelo ouvir, meu irmão, e o ouvir da palavra de Deus. Agora observe, qual tipo de ouvir é que esse texto está dizendo aqui? Qual tipo de ouvir é que esse texto de Romanos está dizendo? Que as Escrituras estão dizendo? O mesmo de Provérbios. O ouvir aqui é ouvir com interesse, ouvir dando atenção, ouvir procurando compreender a vontade de Deus. Isso causa um impacto na sua alma, no seu ser, no seu interior, no seu coração. De modo que ao você entender, olha que tremendo isso aqui, pelo que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, mas é ouvir a ideia do original hebraico, ouvir com interesse, ouvir com atenção, de modo que quando isso acontece, você entende a palavra, compreende a palavra, percebe a vontade de Deus, isso produz fé no pecador. E aí é que está, um coração que anda em fé, a fé leva esse coração a andar em alegria. Vou repetir, um coração que anda em fé, a fé leva esse coração a andar em alegria. Porque a fé, irmãos, é exatamente o meio que produz em nós e faz que nós tenha esperança, convicção, certeza que tudo vai acabar bem, mesmo quando as coisas estão indo ruins. Porque a fé é o que nos faz ver Deus, mesmo quando parece que Ele não está presente. Quem pode dizer um amém aí? Amém. É isso, não é? A fé é o que nos faz ver Deus, mesmo quando Ele não está. Ou mesmo quando parece que Ele não está presente. Então essa fé produz em nós, mesmo em momentos ruins, a alegria da presença de Deus em nós. Deu para entender mais ou menos já o começo aqui? Ouve-me. Vendo assim, parecia até coisa assim. Não acredito que a alegria está só nesse versículo, pastor. Viu de um versículo pequenininho? Olha o sentido original dele. Como abrange. Como traz entendimento para a igreja. Então, qual é a primeira coisa para nós ser felizes? Ouvir. Ouvir Deus com atenção e interesse. Guarde isso aí, irmãos. Volta para Provérbios. Vamos lá. Agora, pois, filhos, ouve-me.
Então, minha irmã, se você quer ser feliz, como nunca foi, mesmo já sendo crente, escute isso aqui. Volte para Provérbios, capítulo 8. Nós estamos diante de uma mensagem muito oportuna para nós, para a nossa fé. Se você quer ser feliz, mesmo depois de ser crente, ouça Deus com interesse e com atenção. Leve Deus a sério, ouça Deus, compreenda a palavra de Deus, e isso vai fazer você feliz. Vamos lá, ler completo. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus. Serão o quê? Felizes. Parece que encontramos o segredo da felicidade na Bíblia. Parece que encontramos o segredo da tão felicidade procurada por esse mundo. Está vendo que ela está tão perto de nós, irmãos? Por isso que eu disse, é um pouco difícil encontrar nesse mundo, mas na palavra de Deus, ela está o tempo todo disponível para nós. Parece que encontramos. Agora vamos lá. Primeiro ponto, para mim ser feliz é escutar Deus de maneira correta. Segundo, guardar o que eu escutei. É isso mesmo? Primeiro ponto, ouve-me, pois, filho, ouve-me. Agora, pois, filho, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Então, irmãos, o primeiro ponto para ser feliz é escutar Deus da maneira correta. E o segundo, guardar aquilo que eu escutei. Não é isso que o texto está nos ensinando? Primeiro ele diz ouve, depois ele diz guarda. Leia comigo, vamos lá. Agora, pois, filhos, ouve-me agora, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Olha que tremendo isso, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso aqui, irmãos, é o ponto-chave da mensagem. Porque vocês têm que corroborar comigo que as pessoas que estão lá fora sofrendo ansiedade, depressão, infelicidade, elas em um determinado momento até ouvem a palavra, seja num terminal, em um ônibus, através de um parente que evangeliza ela, ou através de uma visita que faz na igreja. Mas o problema é a forma que elas ouvem. Essas pessoas até ouvem, mas descuidadamente, desinteressadamente naquilo que está sendo dito. Elas não estão nem aí e não estão interessadas em nada daquilo que está sendo dito, ou seja, não estão interessadas em Deus. Então, o que é que acontece? Se elas não estão interessadas em ouvir e em considerar o que está sendo dito, quanto mais em guardar a palavra de Deus. Então, por isso, não há felicidade nelas verdadeira. Não há felicidade no coração deles. Por isso, eles não são felizes verdadeiramente, mas doentes. Porque estão infelizes. Por que essas pessoas estão infelizes lá fora, irmãos? Resposta. O que é que o texto diz para nós aí? Por que eles estão infelizes? Vamos ler aí. Versículo 32 de novo. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus. Por que elas estão infelizes? Porque não guardam os caminhos de Deus. Tão simples isso. Porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Você entende como esse ponto é a chave da mensagem? Eu preciso saber como eu vou ouvir. E depois de ouvir, eu devo guardar. Eu devo tomar para mim. Eu devo armazenar essa palavra em meu coração. Porque a palavra de Deus, irmãos, é mais preciosa do que ouro, do que prata. A palavra de Deus é preciosa, é rica. E se eu não guardar essa riqueza dentro de mim, para que a minha alma se alegre no Senhor, eu continuarei pobre espiritualmente. Então, como ser feliz nesse mundo? Ouvindo Deus com atenção, com sinceridade e com interesse. E depois de ouvi-lo, eu guardo a palavra que eu ouvi, que eu entendi, que eu me alegrei, que eu me interessei, porque ela faz bem à minha alma, porque eu compreendo nela a vontade de Deus para mim. Então eu guardo essa palavra, ela
ela viva dentro de mim, faz de mim uma pessoa feliz. Salmos 112:1, por favor. Todos vocês sabem que a palavra bem-aventurado significa feliz, não é? Então vamos ler aí agora. Salmos 112, só o versículo 1. Eu vou ler como no original. Aleluia. Feliz o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus... Ele é o quê? Feliz. Feliz é o homem que se alegra nos mandamentos do Senhor, que guarda a palavra do Senhor. Veja, irmãos, o caminho para ser uma pessoa feliz é encontrado tanto no que fazemos e como fazemos, quanto no que não fazemos e por que não fazemos. Vou repetir, observe, igreja, preste atenção. O caminho para ser uma pessoa feliz é encontrado tanto no que fazemos e como fazemos, quanto no que não fazemos e por que não fazemos. Veja, essa palavra, irmãos, nos dá liberdade para expandir o entendimento do significado profundo do texto sobre a felicidade do homem, sobre você ouvir Deus e ouvir Deus da maneira correta, com a perspectiva correta, com as intenções corretas, que é ouvindo e guardando os seus caminhos. Quando você guarda o que você ouviu, a palavra de Deus, você se torna uma pessoa próspera espiritualmente. Olha o que a palavra de Deus diz para aquele que não só ouve, mas que ouve com interesse e com atenção e guarda a palavra do Senhor no coração. Salmos 119. Salmos 119, versículo 105. Quando vocês procuram aí. Vamos lá. Salmos 119, versículo 105. Está escrito como aí? Lâmpada para os meus pés é a tua e luz. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Veja, quando você escuta, ouve e guarda, a palavra passa a ser o seu guia. Ela lhe protege. Veja, ela impede que você dê um passo no escuro, que caia. Ela impede que você caminhe na escuridão dos seus pecados. Isso é muito forte, irmãos. É o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por que eu digo que ela impede que os seus pés tropecem na escuridão dos seus pecados? Porque o próprio Davi testifica: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha aí. Então, quando essa palavra é guardada no coração, ouve com atenção, ouve com interesse e guarda, ela se torna uma lâmpada para os seus pés e uma luz para os seus caminhos. O que é que acontece? Essa palavra torna-se o seu guia. Essa palavra protege você. Essa palavra impede que você dê um passo no escuro e caia. Ela impede que você caminhe na escuridão dos seus pecados. Ela é a luz para o seu caminho. Ela vai iluminando a sua vida, de modo que você anda e dificilmente tropeça. Porque, irmãos, ela lhe faz ver. Se tropeçar, ela lhe mostra aonde você tropeçou, para que você não tropece novamente. Você já imaginou? Você está andando no escuro
tropeçar, você vai saber onde tropeçou? Não. Pode acontecer que você ande de novo e acontece o quê? Tropece de novo. Mas se tiver luz, você pode até tropeçar, mas a luz vai mostrar a você exatamente aonde você tropeçou. E vai impedir o quê? Que você tropece de novo. Esse é o efeito da palavra no sentido original espiritual. Ela guarda você de cair em pecados rotineiros e contínuos. Porque ela é um guia para você. Ela é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Diferente do homem que anda na escuridão sem luz para guiar. Por isso, o ímpio, o homem sem Deus, é um homem, na maioria das vezes, sempre insatisfeito. Pode ver, irmãos, o ímpio nunca está satisfeito. Está sempre reclamando da vida. Porque ele anda de queda em queda, sempre indo de mal a pior. Porque por mais que ele quisesse se esquivar da pedra de pecado que faz ele tropeçar, ele não consegue. Porque não tem luz para mostrar a ele aonde ele tropeçou. Isso é muito forte, irmãos. Então a tendência é que ele tropece por muitas vezes na mesma pedra. E dessa forma vai de mal a pior, de infelicidade a infelicidade. Porque o pecado é uma pedra de tropeço na vida de qualquer homem. Mas já o que ouve e guarda a palavra, esse tem lâmpada nos pés e luz para o caminho. Ele anda de alegria em alegria. Ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Leia comigo aí, Provérbios 4:18. Luz da aurora, irmãos. A ideia para a luz da aurora aqui é a luz do sol, quando o sol está raiando. Você vai vendo ele. Devagarzinho ele vai raiando, raiando, até que ele aparece completo, perfeitamente. Essa é a ideia original para o texto que você vai ler aí agora. Nós somos assim também. Vamos brilhando, brilhando, brilhando. E um dia perfeito, quando Jesus voltar. O que está escrito aí? O justo é como a luz que vai mais e mais até ser dia perfeito. Amém, igreja? Esse tem direção do próprio Deus. E o próprio Deus lhe leva sempre aos caminhos melhores. E os caminhos de Deus no final sempre trará alegria para os nossos corações. Eu vou repetir. Esse que é uma luz da aurora, esse tem direção do próprio Deus. E o próprio Deus lhe leva sempre aos caminhos melhores. E os caminhos de Deus, no final, sempre trará alegria para os nossos corações. Em segundo lugar, sabe por quê? Quem ouve a palavra de Deus de maneira correta e guarda a sua palavra é feliz? Porque tudo que ele faz, ele é bem sucedido. Porque ele faz tudo na direção, na concordância da palavra que ele ouviu e que guardou no coração. Vou repetir. Sabe por quê? Que a palavra de Deus está dizendo que o homem que escuta a palavra e guarda é feliz, porque ele é bem sucedido naquilo que ele faz, porque ele faz tudo na direção, na concordância da palavra que ele ouviu e que guardou no coração. Leia Salmos capítulo 1 comigo, vamos lá. Salmos capítulo 1. Olha que lindo isso, irmãos. Isso é muito tremendo. Salmos capítulo 1. Todos encontraram? Deixa só o irmão aqui encontrar e vamos ler a igreja. Está escrito assim: feliz o homem que não anda no caminho, no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos encarnecedores. Antes o seu prazer está na onde? E na sua lei medita de dia. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz. Amém? Por isso ele é feliz, está vendo? É por isso que o homem que guarda a palavra
ouve e guarda é feliz, porque tudo que ele faz prospera. Ele é bem sucedido. Por quê, pastor? Porque ele faz tudo de conformidade com aquilo que ele ouve e guarda da parte de Deus. Impossível dar errado das coisas que ele faz, porque está tendo a direção correta. E qual é a direção correta? A sua? Não. A direção correta é a direção de Deus. Por isso prospera, por isso dá fruto, por isso não murcha, sabe? É próspero. Tudo quanto faz será bem sucedido. Mas os ímpios é assim que não ouve? Será? Vamos ver aqui o 4. Os ímpios são, porém, como que o vento. Que tremendo isso, não é, irmãos? Quem é os ímpios? Aqueles que... Aleluia, glória a Deus. Eles é como a palha que o vento dispersa. Eles não prevalecerão na congregação dos justos. Mas continue o texto comigo. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação, pois o Senhor conhece o caminho, mas o caminho dos ímpios perecerá. É isso. O caminho daqueles que não guardam a palavra do Senhor são escorregadios. Irmãos, observe que a minha ênfase e enfatização sobre como ouvir e guardar é do próprio texto. A força que eu falo para vocês sobre ouvir e guardar, ela vem do próprio texto. Olha o que o versículo 33, olha o que vai trazer para nós. Provérbios de novo, vamos lá. Olha o que o versículo 33 vai trazer para nós. Isso, irmãos, para ficar claro, que não é o pastor, essa força que eu estou trazendo para a mensagem, de ouvir e guardar e ouvir, não é minha, é o próprio texto que tem essa força. Quer ver? Veja o versículo 33 aí. Que enjoado nesse judeu, é costume de judeu, irmão, repetir a mesma palavra, quando ele quer que o seu coração e sua mente guarde. O que está escrito aí? Mais uma vez, ouve, de novo. Já tinha dito, mas no começo da mensagem, ele já tinha dito, ouve, de novo, ouve. Porque nós temos dificuldade para ouvir, irmãos. Por isso que o autor está dizendo assim, por favor, atende, ouve. Mais uma vez, fale sério, irmãos, essa palavra podia não estar aqui. Porque nós já ouvimos ela na onde? Agora, pois, filhos, ouve. No começo da mensagem. Por que ela está no 3 de novo? Porque eu e você precisa gravar, guardar e entender que o que está sendo dito é para nós. Ouve o ensino e sede e não rejeites. Essa palavra é muito tremenda. Irmãos, observe, irmãos, a ênfase não rejeites, né? Tá aí, vamos lá. Ouve o ensino e sede sábios e não. Em outras palavras, se você quer verdadeiramente ser feliz, não rejeite o ensino. Amém? É isso que o texto está mostrando para nós. Se você quer verdadeiramente ser feliz, ouve o ensino, sede sábio e não rejeite. Vamos para o 4. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Observe, irmãos, mais uma vez, a palavra feliz. Mais uma vez, repetiu 2 vezes, ouve, e repetiu 2 vezes a palavra feliz. Sem dúvida, encontramos a base para a felicidade do homem aqui na terra. A ênfase da felicidade está aqui nesse texto. Mas tem algumas coisas para fazer, para encontrar ela. O que é que diz o 4? Feliz o homem que me dá. Irmãos, olhe como isso é tremendo. Ele já tinha dito que, agora pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardam os meus caminhos. Por que no 4 ele diz, feliz é o homem que me dá ouvido? É a ênfase sincera e verdadeira, dizendo assim,
Feliz é o homem que não só escuta de qualquer jeito, mas escuta com atenção, escuta com interesse e guarda a palavra de Deus. Isso é dar ouvido. Por isso o texto é como que ele está explicando o 4. Claro que eu já expliquei, mas o texto por si só se explica. Esse 4 aqui, feliz é o homem que me dá ouvido, é uma ênfase para o 1. Ele está dizendo assim, não só ouvir Deus, mas guardar, levar Deus a sério, ouvir com atenção, ouvir com interesse. Mas ele diz mais algumas coisas aqui, velando dia a dia as minhas portas. E o que isso quer dizer para nós? Veja, irmãos, quando você quer ser verdadeiramente feliz e escutar Deus, a ideia aqui é me escutar com compromisso, com interesse, em me conhecer. Eu trarei a verdadeira felicidade ao seu coração. Vou repetir, a ideia aqui é me escutar com compromisso e com interesse, em me conhecer. E eu trarei a verdadeira felicidade ao seu coração. A minha palavra tornará você um homem feliz, uma mulher feliz. Irmãos, o passo para a felicidade está apenas em um ato. Ou melhor, desculpa, o passo para a infelicidade, observe, o passo para a infelicidade está apenas em um ato. Qual ato, pastor? Não ouvir Deus, não levar Deus a sério, rejeitar o ensino. Só precisa dar esse passo para andar em infelicidade, não ouvir Deus. Veja como isso é tremendo. Feliz é o homem que me dá ouvido. Mas enquanto a ideia aqui de velando cada dia as minhas portas, quer dizer, aquele que quer aprender mais, que quanto mais entende, quanto mais compreende, quanto mais percebe o entendimento da palavra de Deus, mais ele quer. Leia comigo de novo, vai lá. Velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Observe, isso aqui quer dizer, quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Quanto mais você entende, mais você quer entender. Quanto mais você compreende, mais você quer compreender. Irmãos, e assim, essas pessoas têm sede de querer mais de Deus. Essas pessoas costumam sempre a ser muito felizes, porque têm sede de buscar, de aprender mais. Elas querem sempre as grandezas de Deus, porque esse homem e essa mulher vai crescer em santidade, vai crescer em parecer com Cristo, vai crescer em sabedoria, vai crescer em fé, vai crescer em maturidade espiritual, vai crescer em perseverança. Observe, o texto 4 diz, feliz é o homem que me dá ouvidos, mas depois ele diz, velando dia a dia as minhas portas. E a ideia de velar aqui é que quer cada vez aprender, que cada vez quer entender mais, que cada vez que entende se alegra mais. É isso que quer dizer velando cada dia a minha porta. Esse homem, como eu disse, essa pessoa que tem essa sede de cada vez aprender mais, compreender mais, saber mais, entender mais. O que é que acontece com esse homem e essa mulher? Ela é feliz. Por que ela é feliz? Porque essa mulher e esse homem vai crescer em santidade, vai crescer em parecer com Cristo, vai crescer em sabedoria, vai crescer em fé, vai crescer em maturidade espiritual e vai crescer em perseverança. Vai crescer em intimidade com Deus. E por isso essa pessoa é uma pessoa feliz. É isso que significa velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. A ideia aqui é exatamente o que eu acabei de dizer. É você ter o desejo ardente de estar sempre no lugar onde você sabe que vai ouvir o ensino, vai ouvir os caminhos do Senhor, vai ouvir a palavra do Senhor, onde você vai aprender mais sobre Deus. Você tem desejo de estar naquele lugar, você anseia por estar lá. E é isso que quer dizer, velando dia a dia as ombreiras das minhas portas. Está sempre com sede de ouvir mais. Quer sempre estar no lugar onde a palavra de Deus é pregada, onde os caminhos do Senhor são proclamados. Essas pessoas são felizes. E sabe por que elas são felizes? Porque é nessa sede
É nessa sede das suas buscas de quererem mais de Deus, do conhecimento de Deus, de compreender Deus, de aprender sobre Deus e sobre os caminhos de Deus, que elas acham Deus, elas encontram Deus, elas encontram o auxílio de Deus em sua palavra, elas encontram o refúgio, o refrigério de Deus nas suas almas, e logo a palavra de Deus traz para elas saúde espiritual e alegria. Veja se não é isso que vai dizer o Provérbios aí no versículo 35. Vamos lá. Porque o que me acha e alcança. Está vendo, irmãos? Elas encontram o favor de Deus. O que me acha vida e encontra o favor do Senhor. E por último, por que você não pode rejeitar o ensino? Porque rejeitar o ensino é pecar contra a própria alma, é violentar a própria alma, é fazer mal para si mesmo, é trazer infelicidade para si mesmo. Veja como o versículo 35 é categórico para nós. Se alguém tem sede de aprender mais, de estar no lugar onde está o ensino, de estar no lugar onde a palavra de Deus é pregada, onde os caminhos do Senhor são proclamados, essas pessoas costumam achar Deus, as grandezas de Deus, e receber o refrigério do Senhor. Elas alcançam o favor de Deus. Exatamente o que diz o próximo versículo. O que me acha vida. Mas como é que elas acham Deus? Por intermédio da sua palavra, por intermédio do ensino, por intermédio dos conselhos do Senhor. Eles acham Deus e acham a vida, e achando a vida, alcança o favor do Senhor. Veja, irmãos, por último, por que você não pode rejeitar o ensino e pecar contra Deus? Porque rejeitar o ensino é pecar contra a própria alma, é violentar a própria alma, é fazer mal para si mesmo, é trazer infelicidade para si mesmo. Vamos lá, 35. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos que me desprezam a morte. Que provérbios é esse, não é, irmãos? Quem me rejeita, quem não me leva a sério, em outras palavras, quem não busca felicidade em mim e na minha palavra, quem não me ouve de maneira correta, escute, irmão, já é o final. Quem não me ouve de maneira correta, na perspectiva correta, quem não guarda os meus ensinos, esse faz mal à própria alma. É forte ou não é isso? Irmãos, não ouvir Deus, rejeitar Deus, rejeitar o ensino é algo tão grave que isso acarreta um efeito até no interior do homem, na própria alma. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa alma clama pela eternidade. O interior do homem clama pela eternidade de Deus. Não é de coisas que nós ou o homem precisa, é de Deus que nós e os homens precisam. A nossa alma, a alma do pecador, só estará satisfeita, descansada em Deus. Vou repetir. A nossa alma, a alma do pecador, só estará satisfeita, descansada em Deus. Por isso que pecar contra Deus é fazer mal a si mesmo. O homem, quando peca contra Deus, não é a Deus que ele faz mal, mas a si mesmo. Ele destrói a si mesmo, ele faz mal a si mesmo, porque ele está desprezando, rejeitando o único que podia trazer a verdadeira alegria e paz para a sua alma. A verdadeira alegria e paz para o seu interior, a verdadeira completude que o seu interior, a sua alma precisa, está em Deus. Então, como a alma do homem clama pela eternidade, se ele não achar Deus, ele jamais vai achar a eternidade e o favor de Deus e a vida. Não é isso que o provérbio está dizendo para nós aqui? O que me acha vida e alcança o favor do Senhor. Então, o que é que o homem faz? Ele peca contra Deus, tentando satisfazer a sua alma com prazeres pecaminosos.
Só que pecando contra Deus, ele não alcança o favor do Senhor. E não alcançando o favor do Senhor, a alma do pecador definha, a alma atrofia, o interior do homem perturba-se, angustia-se atrás de repouso, que só encontrará em Deus. Dessa forma, ele faz mal à própria alma. Dessa forma, o homem acaba amando mais a morte do que a própria vida, que é Deus. Irmãos, não ouvir Deus, rejeitar Deus, não guardar os caminhos de Deus, que é vida, significa amar a própria morte. Leia comigo aí, versículo 36. Vamos lá. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos que me desprezam amam a morte. Eu vou repetir. Não ouvir Deus, rejeitar Deus, não guardar os caminhos de Deus, que é vida. Esse texto está dizendo para nós que significa amar a própria morte. Leia comigo rapidinho aí, Provérbios capítulo 20, versículo 16, 21. Provérbios capítulo 21, versículo 16. Todos encontraram? Amém? Está escrito aí assim: o homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. É forte ou não é? Está escrito aí assim nas suas mãos. O homem que se desvia do caminho de Deus, da palavra de Deus, do ensino de Deus, do caminho do entendimento. Onde é que ele vai repousar mesmo? Na congregação dos mortos. Esse texto está completamente ligado a aquele que peca contra mim e violenta a própria alma. Todos que me desprezam, ama a morte. Desprezar a Deus aqui é não guardar a palavra, rejeitar o ensino e fazer pouco caso da sua voz. Olha se não tem a mesma ideia aqui. O homem que se desvia do caminho do entendimento. Qual é o caminho do entendimento? O da palavra, o de Deus. Na congregação dos mortos repousará. Eu podia acabar aqui, não é? Não vou acabar a mensagem aqui. A mensagem vai acabar de uma forma muito positiva, completamente ligada a tudo que foi dito aqui. Provérbios 1, por favor, versículo 33, eu acabo a mensagem. E você vai perceber que até o final foi obra da graça de Deus. Eu acho que, pelo menos para essa mensagem, não podia ter um final melhor. Provérbios capítulo 1, versículo 33. Como é que o texto não acaba? Mas aquele que peca contra mim, violenta a própria. Todos que me desprezam, ama. Olha o que é que esse 33 diz. Vamos ler, eu preciso que a igreja leia comigo. Todo mundo achou? Vamos ler. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Amém? Quem dá ouvido vai acontecer o quê? Habitar seguro, tranquilo, sem temor do mal. É só dar ouvido, só lhe deu glória. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar de pé, porque Deus certamente falou com a sua igreja.